Graça e paz, queridos, shalom, shalom. Hoje a luta foi grande aqui para a gente conseguir entrar no ar, ao vivo. Teve um problema aqui no nosso equipamento, no nosso notebook, não conseguimos transmitir, captando por nosso equipamento oficial que a gente faz, que é o nosso notebook. Mas aqui, agora, pelo jeito, tudo certo para a gente iniciar a nossa transmissão ao vivo aqui da nossa aula de hoje da Escola Ministerial Céus Abertos. A todos os alunos aí, a gente anunciou que a aula iria começar às 9h30. Pela primeira vez a gente está começando atrasado, né? Infelizmente. Mas estamos ajeitando aqui tudo para que tudo se encaixe aqui certinho, né? Estou conferindo aqui o áudio aqui. Para mim tá bom. Precisa da colaboração de vocês para comentar aí se o áudio tá legal. E falando para a gente aqui como é que tá todo o procedimento, tá bom? Então a gente vai ficar aqui nesse momento aqui de aula. Quero dar as boas-vindas aí a todos que estão chegando para estar conosco aqui nesse momento de aprendizado, né? Aqui da Escola Ministerial Céus Abertos. Então, usar aí esses primeiros minutos para a gente dar as boas-vindas ao pessoal. A gente está começando aí com um atraso hoje, mas vamos seguir. A nossa aula de hoje, ela fecha a matéria intercessão profética. Essa matéria que vem para abrir os nossos olhos para a importância da intercessão e nos despertar para um novo momento da nossa vida de oração, nos levando a viver a realidade do reino de Deus da maneira correta. Então, divulgando aí para você, quero dar um conselho aí para você que vai assistir depois e para você que vai entrar agora ao vivo, que você faça o seguinte, que você compartilhe esse conteúdo. Isso mesmo, quero convidar você para compartilhar a nossa live, porque quando você faz isso, quando você compartilha, você também abençoa outras pessoas e você nos abençoa, porque nós temos a oportunidade de divulgar a escola por meio desse tempo aqui de aprendizado. Nós conseguimos divulgar a escola. Então eu estou postando agora aqui no grupo da escola, tanto no Telegram como no WhatsApp, compartilhando o link. Você pega aí o link aí da live, compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Faça isso, né? Faça isso e você com certeza vai estar nos abençoando, trazendo mais pessoas para participar desse momento ao vivo de aprendizado, crescimento espiritual, crescimento ministerial e recebendo ferramentas para esse tempo profético. Nossa aula, bem-vinda aí, Neila. Está chegando aí, bem-vinda. E todos os que estão chegando, nossa aula ela vai ter a duração de aproximadamente 45 a 50 minutos, devido ao nosso atraso de hoje. E você que vai acompanhar agora, amém, glória a Deus. O tema da nossa aula de hoje é interceder é ouvir Deus. Nós fechamos hoje a nossa matéria de intercessão profética e quero incentivar aí todos os nossos alunos que chegaram a digitar aí presente, como se fosse uma lista de chamada, você digitar aí presente. Então Neila já está aí, presente, Neila, digita aí presente. Todos que estiverem ao vivo aí, digita presente, para que a gente possa saber que você está comigo aqui, nesse momento, aprendendo, crescendo, na graça de Jesus, sendo abençoado por Ele, amém? Então vamos digitando aí presente a todos os nossos alunos, e a gente vai aqui continuar. Queria pedir, por favor, aí, um dos contra-regas pegar um copo de água para mim, por favor. A gente vai ficar aqui até o Luiz Carlos está aí assistindo. Dá um presente aí também, Luiz Carlos. Pessoal que está aí todo chegando aí. E incentivar você, minha querida Helena Bides, bem-vinda. Bem-vinda, Helena Bides. Um abraço para meu querido Bides, saudade desse povo do Rio de Janeiro, povo da Nikkei, Igreja Batista Nikkei.
grandes amigos, meu querido amigo pastor Reinaldo, homem de Deus, bênção do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre interceder é ouvir Deus. Essa aula, muito obrigado. Essa aula é uma das aulas preferidas minhas nesse seminário, porque ela fala da importância de você aprender a ouvir a voz de Deus. Como eu expliquei antes nas aulas anteriores, o conteúdo que é gerado aqui na Escola Céus Abertos, nessa plataforma grátis, ele não é um conteúdo tão profundo como o conteúdo que nós estaremos disponibilizando no Hotmart, com todas as matérias para serem vendidas. Esse conteúdo ele é muito limitado. Ele não traz na íntegra tudo aquilo que a gente vai falar, até porque a ideia é justamente essa, que você adquira o curso depois, você que deseja aprender mais, você que deseja se aprofundar, você adquira o curso e possa realmente crescer na graça, no conhecimento de Jesus e ser muito mais abençoado através de um material mais profundo. Mas eu vou fazer o possível aqui para te oferecer o melhor nesse curto período de tempo. Mas para você ter ideia, essa aula Interceder Ouvir Deus, elas são no mínimo, só essa aula, 2 horas de ministração. Então ela é uma aula muito esclarecedora que fala sobre a importância de nós descobrirmos que a oração não tem só a ver com falar, a oração tem a ver com aprender a ouvir Deus. Então a nossa tradição de orações, ela nos ensinou a orar de uma maneira que nós transformamos a oração em um monólogo. O que significa isso? Eu falo, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Mas a oração ela não é um monólogo, a oração é um diálogo. Na nossa última aula sobre o intercessor como colaborador de Deus, eu falei sobre a gênese da oração, e eu expliquei que a ideia original de Deus, quando a oração ela começou a ser praticada na terra através de Adão, que não existia um vínculo de petição na oração. A oração estava ligada apenas e diretamente ao relacionamento. É interessante porque a forma como você ora está muito ligada ao lugar onde você se converteu, ao pastor que você tem. E é muito comum a gente seguir imitando aquilo que a gente vê, e não é que está errado não. Mas a nossa tradição de orações, de oração, muitas vezes ela rouba aquilo que Deus de fato quer que nós venhamos fazer por meio da oração. E aí, para a gente entender, para você entender o que eu estou falando, eu quero que você entenda que o maior desafio do amadurecimento na oração não é quando você aprende a falar com Deus. Como eu disse nas primeiras aulas, você nunca vai saber falar com Deus, a gente nunca vai saber colocar as palavras da maneira correta. Então a grande vitória na oração está quando a gente aprende a ouvir Deus na oração. Eu costumo dizer que assim como você amadurece nos seus relacionamentos interpessoais, existe um amadurecimento que acontece por meio da oração. Eu conto a minha vida como um momento em que eu orava, eu só falava e Deus só ouvia, porque eu não deixava Ele falar, como muita gente faz, A gente fala, Pai, em nome de Jesus, entra a Tua presença nessa hora, em nome de Jesus, amém. E a gente sai da presença de Deus como se Ele não quisesse falar conosco. Aí algumas pessoas dizem assim, mas Deus só fala comigo em sonho. É porque às vezes é o momento que você está quieto, que você ouve Ele. Então brincadeira, mas pensar da seguinte maneira, querido, que nós precisamos aprender que a oração tem a ver com ouvir muito mais do que com falar. Por quê? Porque para você, vou te dar uma perspectiva humana. Imagine que você fosse conversar com uma pessoa que você admira muito e que sabe muito a respeito de um assunto. Você não ia chegar falando nem dando ideias, você iria mais para ouvir do que para falar. Pelo menos essa deveria ser a postura de sabedoria daquela pessoa que quer aprender. E isso na oração não é diferente, só que nós nos acostumamos a orar da seguinte maneira: a gente faz a nossa lista de pedidos e diz para Deus assim, assina embaixo. Deus não quer fazer isso. Deus ele quer participar. E cadê o Davi? Fala com ele para ficar aqui, tá? Deus ele quer participar da nossa vida de oração, fazendo justamente o contrário, que a gente assine embaixo e dê a Ele a folha em branco e diga para Ele, olha Senhor, faça-se a Tua vontade.
Quando nós começamos a entender a oração dessa ótica, dessa perspectiva, a gente vai descobrir que uma das coisas mais erradas que a gente faz quando ora é achar que a gente está diante de Deus somente para falar. Imagina você que você está falando com Deus, que o Salmo 115 vai dizer que Ele tem boca e fala, que Ele tem olho e vê, Ele tem ouvido e ouve. Esse Deus que fala, esse Deus que ouve, esse Deus que tem essa perspectiva de se relacionar conosco por meio da sua palavra, Ele não quer que a nossa oração ela seja apenas um falar. Se você for ler o livro de Atos, no capítulo 2, você vai perceber que quando o Espírito Santo chega na terra, a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo toca os ouvidos espirituais deles, porque o texto vai dizer em Atos 2, versículo 1, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um som, não veio um vento, como muita gente prega, veio do céu um som como de um vento. Esse som não veio no céu, o texto vai dizer que esse som veio do céu. E esse som que veio do céu abriu os ouvidos espirituais. As cartas da igreja no Apocalipse, todas elas terminam dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a importância de ouvir o que Deus fala, a importância de ouvir Deus, é algo tão interessante que se as pessoas soubessem realmente disso, se as pessoas valorizassem realmente isso, elas não cometeriam tantos erros como elas cometem. Elas não seriam tão volúveis como elas são, elas seriam pessoas firmes, constantes. Então a gente tem que aprender a se aquietar na presença de Deus, e aí um dos maiores desafios é o silêncio, né? Que é o meio de aprender a ouvir Deus. O Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sempre, quando leio esse texto, eu digo que a gente consegue se inquietar, mas a gente não consegue se aquietar. E o aquietar-se para ouvir Deus é um dos desafios mais tremendos. Eu quero muito que você, a gente vai estar gravando a partir da semana que vem, a gente está montando a nossa sala de vídeo, e a gente vai estar gravando todo o nosso conteúdo da nossa escola na íntegra, e vai estar disponibilizando no Hotmart, por um valor acessível, né? Cada matéria vai custar R$ 47,90, então um preço muito bom. E aí essas aulas que vão estar lá, elas são diferentes dessas aulas que estão aqui, porque o conteúdo ele é muito mais profundo, ele gera muito mais entendimento para você entender isso. Ela gera muito. Essa matéria, por exemplo, ela tem 8 horas, ou um conteúdo extenso, muito profundo. Só essa aula tem 2 horas. Então, por que eu estou te incentivando isso? Porque essa aula aqui, ela vai mudar a sua vida de oração para sempre. Ela vai transformar a sua vida de oração para um sentido que você nunca viveu na sua vida. E mudando apenas um aspecto da sua forma de orar, ensinando você como ouvir Deus. E é muito importante entender isso, porque Jesus falou no Salmo 10, versículo 1 ao 8, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela distingue a voz do Senhor da voz dos estranhos, elas não dão ouvido à voz dos estranhos, e nós podemos ter experiências de ouvir a voz de Deus em 2 níveis, nível pessoal e nível em grupo. Então, preste bem atenção nisso que eu estou falando. Quando você eu lembro quando eu fazia o treinamento com as igrejas, com as equipes de intercessão, quando eu ia ministrar elas, uma pergunta que eu sempre fazia, eu dizia para eles: o que Deus tem falado com vocês? E eles paravam, começavam a me olhar com um olhar estranho, como quem diz assim: Deus tem falado? E eu sempre digo, o comum é Deus falar. O grande problema não é Deus não falar, é que Ele fala, mas a gente não ouve. Por que a gente não ouve? Porque nós não temos o hábito de ouvir Deus falar. Geralmente nós oramos assim: Pai, em nome de Jesus, nós saímos da presença de Deus. Qual seria a forma correta de orar? A forma correta de orar seria você chegar diante de Deus, falar, adorar, engrandecer, mas antes de despedir-se, nós deveríamos nos aquietar em reverência diante dEle e ali dizer: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir Tua voz. E a pergunta é: Deus fala? Sempre, sempre. Sabe aqueles rádios antigos que a gente tinha que sintonizar as estações? Lembra desse rádio? Tem gente aí que é da minha época, lembra. Meu pai tinha teve vários na verdade. Meu pai amava rádios, né? Então ele sempre tinha um radinho de pilha, né? A gente brincava que ele falava pílula. Um radinho de pilha na mão, e ele ali, quando ele queria escutar o futebol, quando ele queria escutar as notícias, ele rodava a faixa até encontrar a estação que ele estava procurando. Sempre que eu falo dessa matéria, eu costumo dizer que no seu espírito existe um lugar específico onde a voz de Deus ecoa limpa, perfeita,
exatamente audível. O nosso maior desafio como discípulos de Jesus é descobrir a sintonia dessa voz. E as pessoas me perguntam sempre: pastor, como é que eu faço para descobrir? E existem várias estratégias que a gente dá na aula, né? Que a gente dá do conteúdo íntegro, que é tanto presencial como no Hotmart, e ainda não está lá, tá? A gente está preparando, e a gente ensina. Mas uma das estratégias, só dando uma pincelada aqui para você, é que nós ensinamos as pessoas a aquietar o seu espírito. Como aquietar o seu coração para ouvir Deus? Existem estratégias que a Bíblia ensina que eu posso fazer, né? Aqueles que foram chegando aí, vai dando presente, tá bom? Estou olhando aqui, acompanhando pelo celular, algumas pessoas que estão aí: Rose Sobral, Márcia Coutinho, Val, Dominiciano, Zezé Ferreira, Ciene Araújo, daí presente, né? Presente aqui, pastor. Então, existe maneira da gente silenciar. Quando nós aprendemos a silenciar a nossa alma, nós vamos mudar a nossa etapa de oração. Eu vou dar só um testemunho pessoal. Antes de entender isso aqui, eu comecei a orar assim. Eu orava, eu falava. Deus começou a me ensinar sobre a importância de ouvi-lo. Eu comecei a ouvir. Então, a minha oração era assim: eu falava e esperava um tempo ouvindo o que Deus estava falando comigo. Hoje, eu mudei totalmente a minha perspectiva de oração. Hoje, quando eu estou falando com Deus, quando eu estou em oração, eu passo mais tempo em silêncio, ouvindo o que Ele quer me falar, até na maneira como eu vou orar pelas pessoas. Antigamente eu ia orar por um amigo, né? Senhor, abençoa a vida de fulano e tal. Hoje eu chego diante de Deus, coloco a vida da pessoa e digo: Senhor, aqui está fulano. Aqui está a irmã Ciene aqui, Senhor, eu quero orar por ela. Pai, o que o Senhor quer que eu ore pela vida dela? Então, nesse momento eu fico um tempo em silêncio, me aquieto diante de Deus, e naquele aquietar do Espírito, eu percebo no meu espírito as sugestões do Espírito Santo vindo. Então, se é família, eu começo a orar pela família; se é saúde, eu começo a orar. Eu vou sendo direcionado pelo Espírito, e essa direção do Espírito vai me conduzindo, porque Deus vai falando qual é a vontade dEle para a vida dessa pessoa, para a vida desse irmão, dessa irmã. Quando você aprende isso, você descobre que esse silêncio, ele é algo extraordinário. E ele é necessário nos momentos mais circunstanciais da nossa vida. Por exemplo, quando Moisés está com o povo, né, em Êxodo 14, versículo 13 e 14, diante do Mar Vermelho, o povo se apavora diante daquela situação, porque eles estão cercados. Moisés chega diante deles assim: aquietai-vos e vejam o livramento que o Senhor vai dar a vocês. Então, aprender, né, a caminhar, aprender a ficar quieto, né, diante de Deus, é algo muito, muito interessante. Nós vivemos uma geração muito ativista, né? Lucas 10, versículo 38 ao 42, conta aquela história em que Jesus chega na vila de Betânia, na casa de Marta e Maria, e você conhece esse texto, sabe que quando Jesus chega ali de surpresa, Jesus ama chegar de surpresa, né? Tome cuidado, fique atento, que Ele ama chegar de surpresa. E ele chega de surpresa, e aí quando Maria vê que ele chega, ela diz: não dá mais para fazer nada, vai para os pés de Jesus. E ali aos pés de Jesus, ela começa a ouvir o que Jesus está falando, mas Marta fica inquieta ali, correndo para um lado, para o outro, tentando fazer alguma coisa para agradar Jesus, até que chega um momento em que ela se incomoda, e ela chega e diz para Jesus, né: se o Senhor vai me deixar servir sozinha, não vai falar nada com Maria. Só que Maria aprendeu a importância de ouvir Jesus. Sempre que eu leio esse texto, e nesse seminário de intercessão, eu sempre digo que o nosso maior desafio hoje é ser Maria na geração de Marta. Nós estamos vivendo em uma geração muito ativista, nós estamos vivendo em uma geração muito, 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 muito cheia de ocupações. Tem uma canção linda da pastora Ludmila Ferber, que eu gosto muito, que diz assim: sutil a estratégia que armaram para nós, nos ocupando de trabalhos e propostas, de tal maneira que é quase impossível ficar a sós com Deus. Isso mesmo. É quase impossível ficar a sós com Deus para algumas pessoas. E aí, quando a gente começa a pensar dessa maneira, quando a gente começa a pensar nesse texto aqui, Jesus diz para ela assim: olha, pouco é necessário, eu falei disso na matéria que a gente passou o relógio de oração, né? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? Aquela que não vai ser tirada nunca, que é estar diante de Jesus, ali sentado aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, está ali aquietando o coração para ouvir Jesus.
Quando a gente aprende a fazer isso, irmãos, é como se a nossa vida de oração entrasse no outro nível, ela amadurece para uma nova perspectiva, para um novo momento. E isso é muito importante. As pessoas, elas são muito ativistas nos nossos dias. Nós vivemos uma geração muito barulhenta, onde o silêncio incomoda. Imagina você, o silêncio incomoda. E você sabe qual é o maior desafio para você conseguir ouvir essa voz de Deus? E aí vou repetir para você, não vai dar para eu falar aqui. Você tem acesso a esse conteúdo depois, quando a gente estiver no Hotmart, a gente vai estar falando dele. Mas eu quero repetir para você. O maior desafio é você aquietar a sua alma, não é nem você aquietar os ouvidos, né? A gente fecha os olhos, cala a boca, mas a alma fica tagarelando. Tem que pagar aquela conta, tem que ligar para fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir na casa da minha mãe, tem que levar o cachorro para passear. Então, o desafio de aquietar a alma aí, e Davi no Salmo 131, versículo 2, ele vai dizer, né, que ele aquietou a sua alma, assim como uma criança que é amamentada pela sua mãe e não fica mais fazendo escândalo. Então ele disse, eu fiz sossegar e calar a minha alma. Então a gente ensina todas essas estratégias, né, todo esse caminho, né, é tremendo, um exercício espiritual para você praticar, para você fazer ali, para você experimentar aquilo e aquietar a alma. Por quê? Porque existem muitas maneiras de Deus falar, existe a multiforme, né? Eu estou lendo aqui o material, que eu falei para vocês, alguns já adquiriram esse material, de nível 1, intercessão. Então, enquanto estamos em oração, Deus pode falar por meio de uma impressão espiritual, que é quando no seu coração Deus desperta ali o desejo de orar por alguém, uma situação, uma circunstância. Enquanto estamos em oração a sós, Deus pode dizer, por exemplo, vai procurar fulano, vai falar com tal pessoa, vai visitar, telefone para aquela pessoa. São maneiras de Deus falar para estabelecer situações específicas onde as mudanças vão trazendo resultados na vida das pessoas. Enquanto estamos trabalhando nos afazeres da casa, precisamos aprender a quietar o coração. Enquanto lemos a palavra, tem uma série de sugestões aqui, eu não vou ler tudo não, você que adquiriu o material, leia, e você vai ver que tem uma série de maneiras de Deus falar. Mais uma coisa muito importante, quero sugerir um livro para vocês. Esse livro você encontra o PDF dele grátis na internet, né? Se você colocar lá no Google, A Prática da Presença, do irmão Laurêncio, ou Brother Lawrence em inglês. Então você coloca lá, A Prática da Presença. Esse livro ele me ensinou muito como aquietar o meu coração e encontrar-se com Deus, mesmo na minha correria diária, mesmo nos meus afazeres diários, eu estar ali conectado com o céu. Isso é muito importante, principalmente para a nossa geração, que é super ativista, é uma geração que está muito ocupada e que não para ouvir, né? Uma geração que não ouve aquilo que Deus fala. E aí nós precisamos aprender a criar condições para entrar em silêncio, né? Aprender a desligar o celular, aprender a entrar no quarto, aprender a encontrar um lugar para estabelecer momento onde você vai desfrutar da presença de Deus, né? O Richard Foster, no seu livro A Celebração da Disciplina, não sei se você já leu esse livro, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, A Celebração da Disciplina. Eu li ele já mais de 5 vezes, está na minha lista de leitura agora, para esse mês de fevereiro, novamente voltar a ler. É um dos livros que está na minha seleção, é ele, o outro é Mantenha Seu Amor Aceso, e o outro é A Sociedade dos Filhos Órfãos. São os 3 livros que eu vou ler até o final de fevereiro, para a minha leitura devocional. E no livro A Celebração da Disciplina, o Richard Foster, ele fala sobre o ato de nós aprendermos a contemplar a Deus. O que é contemplar a Deus, né? É o chamado tempo de contemplação. Então, nesse tempo de contemplação, você aprende a se chegar diante de Deus para respirar diante dele, para dizer para ele obrigado pela vida, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. É aquele momento em que você chega diante de Deus e você aquieta-se diante dele para desfrutá-lo, né? Como uma pessoa maravilhosa que ele é, como o Rei, como o Senhor, como o Deus da minha vida. Tantos aspectos maravilhosos da presença de Deus que podem ser desfrutados. E esse relacionamento, né? Eu costumo dizer que quanto mais intimidade você tiver, mais conhecer a voz de Deus vai ser fácil. É como minha esposa, quando ela liga para mim, eu não pergunto quem é, eu conheço a voz dela. Eu conheço a voz dos meus filhos. A intimidade gera proximidade e conhecimento, e é isso que a intimidade com Deus também faz. Então, o maior desafio, né, quando você vai aprender, e eu quero passar uma tarefa para todos vocês, todos os alunos,
que estão comigo nesse curso, quero passar uma tarefa de um dever de casa para você. Eu queria que essa semana, hoje é sexta, então você pode fazer isso, hoje é sexta não, gente, perdão, hoje é quinta, acho, na cabeça de que é dar aula amanhã, né? Hoje é quinta-feira, então você tem amanhã, sexta-feira, tem o sábado, tem o domingo. Eu queria que nesses 3 dias próximos você separasse um momento, você entrasse no seu quarto e você fizesse essa experiência de ficar a sós com Deus e quieto diante dele. Isso mesmo. Deixa eu te falar o que vai acontecer quando você fizer, você que nunca fez. Eu faço isso constantemente. Quando você tenta ficar em silêncio, quando você tenta se aquietar diante de Deus, a primeira coisa que você vai perceber é que a sua alma vai começar a falar muito. Sua alma vai começar a falar para você, você tem que fazer isso e tal. Então tem algumas dicas que eu dou. Uma delas é você levar um caderno, uma caneta, e todas as vezes que a sua alma te sugerir algo, que o seu interior te sugerir algo, você anota. Tem que fazer isso, você anota e deixa ali. É como se você estivesse fazendo um backup da alma. As informações vão se assentando, a calmaria vai chegar, e aí as pessoas me perguntam assim, pastor, quanto tempo? No mínimo 40 minutos que você faça isso. Pastor, é muito tempo, 40 minutos. Irmão, não é muito tempo para ficar sós com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque na minha experiência, quando eu comecei a fazer isso, hoje para mim, com 3 minutos, eu já estou quieto por dentro. 3 minutos, no máximo. Mas quando eu comecei, eu sou muito ativo, né? Hiperativo, falo muito, converso muito. Então eu falo pelos cotovelos, né? Então, isso acontece também interiormente na nossa alma. Então o que acontece? Quando eu chegava diante de Deus, eu estabeleci os períodos iniciais de meia hora para fazer isso, eu ficava acho que 29 minutos e meio pensando algo, falando por dentro. Isso foi sendo quebrado. Então eu aprendi essa lição do caderno, né, de externar o que estava na minha mente, e aprendi a ficar ali quieto diante de Deus. Hoje eu entro na presença do Senhor, nesse processo de contemplação, de oração, para escutá-lo, principalmente quando eu estou sob pressão, né? Eu vou falar aqui algumas situações mais na frente, importantes, onde você precisa ouvir Deus. Então, quando eu estou sob pressão, quando eu preciso tomar grandes decisões, quando eu preciso conversar com alguém, uma conversa que tem um cunho muito pesado, muito forte, então eu vou para a presença de Deus ali, me achego diante dele, aquieto meu coração. Hoje, quando eu faço isso com 2, 3 minutos, no máximo 5, assim, né? Eu já estou quieto ali no meu coração, já começo a ouvir a doce voz do Espírito Santo falando comigo, me dizendo o que eu devo falar, como eu devo agir, como eu devo reagir, dessa maneira. Mas essa maneira que eu tenho hoje de falar com Deus, essa praticidade que eu tenho hoje, essa facilidade de se achegar, de ouvir a voz de Deus, não foi assim no começo não, viu? Eu tive que exercitar isso. E aí eu quero passar isso para vocês como uma tarefa de casa. Eu queria que você exercitasse esse escutar, esse ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus por meio da oração, amém? Então, existem algumas fases nesse processo, né? Que concentrar em silêncio, abandonar a atenção e ter consciência da presença, né? Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. Então, ficar ligado ali, né? Se abrir para aquilo que Deus tem, não somente isso, se sujeitar a Deus, né? Por que é importante você fazer isso? Mas se você fizer isso e o seu coração não estiver sujeito a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir Deus falando ali, mas você não vai obedecer o que Ele vai falar. Então é preciso sujeitar-se, aceitar a vontade de Deus como suprema. Se Ele trazer algum pecado na sua mente, te lembrar, né? Deus, quando lembra, Ele entristece o nosso coração. A Bíblia vai dizer que a tristeza, segundo Deus, provoca arrependimento. Mas Ele não nos condena, Ele nos convida ao arrependimento. Quando você vai lá, se arrepende, Ele te convida ao arrependimento, aí então você percebe que as coisas se ajustaram perfeitamente. Amém? Ali você agradece, ali você fica a sós com Deus, ali você se coloca nessa posição onde você desfruta da presença de Deus de maneira mais ampla, de maneira mais profunda. E quando você entende isso, né? Eu costumo dizer que existem algumas decisões da nossa vida que a gente não pode tomar sem antes ouvir a voz de Deus. Tem algumas decisões da nossa vida que a gente não pode tomar sem ter a direção do Senhor.
Porque uma das maiores estratégias de Satanás, queridos, para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito de Deus, para nos tirar daquilo que Deus tem para nós, é justamente o fato de nós não sairmos às vezes da igreja, mas sairmos do centro da vontade de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que eu quero ler com vocês, que está no livro de Atos. Se você puder abrir sua Bíblia aí, você que tem Bíblia, que está nos acompanhando com a Bíblia, então se você puder abrir essa Bíblia, a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui, no livro de Atos, no capítulo de número 13. Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Que diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, alguns profetas, doutores, a saber, Lúcio, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. Servindo eles ao Senhor e jejuando, preste atenção nisso, servindo eles ao Senhor e jejuando, estava no período de separação para ouvir Deus. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então preste atenção nisso. Essa é a ideia que eu tenho da palavra, essa é a ideia que eu tenho da vontade de Deus, né? Quando a vontade de Deus se estabelece, ela vem por uma direção do Espírito Santo. E nessa direção do Espírito Santo, nós aprendemos que ouvir a voz de Deus em momentos como esse é um desafio muito grande. Eles estavam reunidos ali como igreja, e naquele desafio deles de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo confirma o ministério de Barnabé e o ministério de Saulo. Mas tem um texto que me chama muita atenção, que está em Atos capítulo 16. Preste bem atenção nisso aqui, né? Por que é importante você ouvir a voz de Deus? Eu quero usar aqui esses 10 minutos finais, 12 minutos finais, para falar de algumas situações onde você não pode decidir sem ter ouvido a voz de Deus. E algumas dessas decisões são extremamente importantes. Mas aqui em Atos capítulo 16, versículo 6, diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, preste bem atenção nisso, viu? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, pensa bem comigo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ásia é mundo? É. Ásia está na rota? Tá. O que eles iam fazer na Ásia? Eles iriam anunciar a palavra. Mas aqui você vê o Espírito Santo impedindo eles de pregar a palavra. O que está acontecendo? O Espírito Santo agora está se opondo ao que Jesus falou, que nós deveríamos ir por todo mundo. A Ásia faz parte do alcance, confins da terra. O que está acontecendo aqui? E aí nós aprendemos com esse texto que existe um momento certo para fazer as coisas certas. Que você pode, esse é o maior medo do meu coração em relação da minha vida com Deus, é errar querendo fazer a coisa certa. Mas até o certo, fora do tempo e da vontade de Deus, se torna errado. O certo, fora do tempo e da vontade de Deus, pode levar você para um lugar que Deus não quer que você vá, e lá você vai ter problemas terríveis. Olha o exemplo de Filipe, né? Lá em Atos capítulo 7. Filipe estava pregando em Samaria para uma grande multidão. Lá tinha gente sendo curada, coxos, demônios saindo. Ou seja, Filipe estava vivendo um avivamento tremendo, Filipe estava vivendo. E naquele momento ali, em que Filipe estava vivendo aquele poderoso avivamento, o Senhor vem a ele e diz assim: vai até tal lugar. E o Espírito Santo então leva Filipe ao deserto para uma pessoa só. Ele estava diante de uma multidão. Será que Deus não amava os perdidos que estavam aqui? Que amor é esse de Deus por esse etíope? Por esse homem ali, que era um eunuco da rainha Candace? Que amor de Deus é esse? Não tem diferença de amor, não. É que Deus tem um propósito específico para tudo. Aqui nesse texto nós aprendemos que mesmo a coisa certa tem que ter o tempo certo e o momento certo para acontecer. E o Espírito Santo pode sim, né, impedir. Tem uma fala do pastor Bill Johnson que eu gosto muito, que ele diz o seguinte:
muito mais importante do que é nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, que eu já acho assim algo extremamente importante a gente aprender a ouvir a voz de Deus, é nós permanecermos ouvindo a voz de Deus. Porque, por exemplo, tem gente que diz assim, se Deus falou, ele não muda de ideia. Epa, isso não é bíblico não, viu? A voz de Deus, ela se manifesta na sua vida de acordo com duas coisas. Preste bem atenção nisso. A voz de Deus se manifesta na sua vida de acordo com duas coisas, com a sua obediência e a sua estrutura. Vou repetir. A voz de Deus se manifesta na sua vida, os comandos de Deus podem mudar sim, viu? Vou dar um exemplo bíblico para você, porque eu não gosto de falar nada que não seja fundamentado na palavra. Mas a voz de Deus, ela pode te direcionar de acordo com a sua obediência e a sua estrutura. Se Deus libera uma palavra para você aqui, no estágio 1, e você tem que chegar no estágio 5, mas você não se move em direção ao estágio 5, você não sabe o que te espera no estágio 2, 3, até você chegar ao 5. Então, quando Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele vai. À medida que ele vai caminhando, Deus vai estabelecendo novas ordens. Mas a experiência de Abraão nos ensina algo muito importante. Um momento da vida de Abraão em que Abraão recebe uma direção de Deus, e a direção é: sobe ao monte e me dá o seu filho, o seu único filho, como sacrifício. A minha pergunta para você é: quem deu essa ordem? Foi Deus? Foi Deus. Deus mudou de ideia? Mudou. O que fez Deus mudar de ideia? A obediência de Abraão. Na verdade, era um teste, não era uma ideia, não era um propósito, era um teste. Mas a minha pergunta é: se Abraão não fosse uma pessoa apta para ouvir a voz de Deus, ele teria matado o filho. Então, a direção que Deus me dá, ela é muito importante. Mas permanecer ouvindo a voz durante o processo é mais importante ainda. Então, o mesmo Deus que disse mata, na hora que foi matar, disse não mata. Então, é muito importante isso, né? Ouvir a voz de Deus antes de tomar grandes decisões. Aqui nesse texto que nós lemos, e se você quer ser uma pessoa de oração, aprenda que orar está mais ligado a aprender a ouvir Deus do que aprender a falar com Deus. Porque falar com Deus, irmãos, é como se eu fosse conversar hoje com um homem que é extremamente sábio. O que eu poderia falar com um homem como esse, se não reconhecer o que ele é, que é louvor, né? Então, reconhecer, fazer tudo para que as coisas se ajustem. Aí o versículo 7 do livro de Atos vai dizer que quando eles chegaram a Mísia, intentaram ir para Bítinia. Presta atenção, o Espírito Santo impediu eles de anunciar o Evangelho na Ásia. Agora impede eles de ir para Bítinia. O Espírito Santo não permite que eles vão. Então você olha aqui que é como se o Espírito Santo estivesse proibindo eles de dar passos que eles haviam decidido que deveria ser correto. Tendo passado por Mísia, desceram a Tróade. E ali de noite, Paulo teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e disse: rogo de que passe a Macedônia e nos ajude. Então o que é que você percebe aqui nesse texto? O Espírito Santo não queria que eles fossem para Mísia, não queria que eles fossem para Bítinia, não queria que eles anunciassem o Evangelho na Ásia. O Espírito Santo queria que eles fossem para a Macedônia. Isso é sério. E aí eu quero entrar nesses minutos finais da nossa aula, né? Nesses próximos 11 minutos da nossa aula, para falar para você o seguinte: existe uma importância muito grande em aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos um treinamento profético que é voltado só para isso, né? E trazer as pessoas para 3 dias para um treinamento profético, onde nós ensinamos elas a desenvolver uma disciplina para que elas ouçam a voz de Deus com clareza. A gente vai ter esse treinamento intensivo aqui na nossa base, na Igreja de Cristo, ainda esse ano. Então você que é daqui de Salvador, eu vou estar anunciando aqui nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, e você quiser confirmar a presença, já me fala aí no privado: pastor, quando tiver o treinamento profético de como ouvir a voz de Deus, eu quero estar dentro desse negócio, que aí já reserva a sua vaga. Ou seja, é um treinamento que a gente limita, porque a gente tem muitos exercícios práticos, então a gente limita aí para no máximo 30 pessoas. Então é um treinamento que a gente faz que é muito poderoso, onde a gente ensina passos para ouvir a voz de Deus, baseado em tudo que eu estou falando com você aqui. Então preste bem atenção nisso que eu estou falando, querido. Muito importante. Você também que é de outra cidade, quiser vir, a gente tem hospedagem aqui. Eu sou de São Paulo, Rio, quero ir participar desse treinamento. Olha, eu garanto para você que muda toda a sua vida de oração, viu? Muda todo o seu entendimento da oração, de ouvir Deus, né? E existem princípios que a gente ensina
nesse seminário, né, sobre ouvir a voz de Deus, que são princípios que mudam a nossa vida de oração para sempre, que mudou minha vida de oração para sempre. Então é muito importante entender isso. E se você é alguém que quer ver uma vida realmente no centro da vontade de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus é algo primordial. Desenvolver uma prática de disciplina onde Deus fala e você ouça é algo primordial. E aqui nós aprendemos nesse texto que existem princípios para que Deus fale. E eu tenho ensinado um princípio que eu chamo de princípio da primeira ordem. Eu aprendi isso na prática, nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Isso é algo que eu ensino no nosso treinamento sobre ouvir a voz de Deus, que Deus trabalha da seguinte maneira: Deus te dá uma ordem. Se você obedece essa ordem, Ele vai dando os passos seguintes. Mas a maioria das pessoas hoje não ouvem Deus justamente porque elas desobedecem logo a primeira ordem, como a gente falou mais acima, né? Que às vezes você está ali orando ou está limpando a casa e Deus fala para você assim: ligue para fulano. Essa é a primeira ordem. Aí você liga de uma ligação normal: olá, irmão, como é que você está? Tudo bem? À medida que você vai falando com Ele, Deus vai desenrolando ali as ordens, e elas vão acontecendo, e as ordens vão vindo de acordo com isso. Atos capítulo 9 fala do irmão Ananias. O irmão Ananias está em casa orando, e o Espírito Santo disse assim: Ananias, você vai na rua direita, na rua de um cara, do irmão chamado Judas, e aí lá vai ter um irmão chamado Saulo, né? E aí você vai orar por ele. Ananias faz o que a gente costuma querer fazer, a gente quer falar para Deus, quer ensinar a Deus, né? Na verdade, Ananias, ele tenta apresentar Saulo para Deus. Ele diz: Senhor, esse homem é um perseguidor da igreja. O Senhor diz: não, você o conhece assim, mas para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu evangelho aos confins da terra, aos gentios. Então você vai. Ananias, obediente, desce a rua direita, vai na casa de Judas. Quando ele chega lá, ele já chega e diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco. Olha que conexão, irmãos, tremenda. Isso é lindo demais. O mesmo Cristo que apareceu no caminho de Damasco disse para Ananias: olha, eu encontrei com ele no caminho de Damasco. Então ele chega lá com uma palavra-chave, uma palavra código. Ele diz: o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me disse: vem aqui. Quando ele põe as mãos sobre Saulo, as escamas caem dos olhos e Saulo volta a enxergar. A minha pergunta é: Deus pode continuar fazendo isso hoje nos nossos dias? Pode. Por que ele não faz? Ou porque que a gente não ouve falar? Ele faz, né? Por que a gente não ouve falar com tanta frequência de que Ele está fazendo isso? Porque a maioria de nós não está disposto a ouvir o que Deus quer falar. A maioria de nós simplesmente quer chegar diante de Deus e expor as nossas necessidades, os nossos problemas, o que temos, o que precisamos, aquilo que a gente quer. Eu preciso de uma cura, eu preciso de salvação da minha família. E enquanto a gente desenvolver uma oração sustentada por pedidos e petições apenas, nós não vamos aprender a ouvir a voz de Deus não, viu? Aí a gente vai continuar precisando de profeta. E eu sempre digo para Deus: Deus, não quero que o Senhor use nenhum profeta para falar comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo diretamente. Olha, eu respeito o ministério profético, eu faço parte de um mover profético chamado Overdose, que é um mover mais profético que eu conheço. Mas eu sempre digo: Deus, que o profeta só fale comigo quando o Senhor mesmo quiser, mas eu quero te ouvir. E eu sempre participo das salas proféticas, ministrando pessoas. E eu sempre me submeto ao ministério profético, ouço profetas de Deus e Deus fala comigo através deles, mas o profeta, ele não vem direcionar a sua vida. Qualquer profeta que queira direcionar a sua vida, ele não é um profeta de verdade. O verdadeiro profeta, ele vai confirmar aquilo que o Espírito Santo está falando com você já. Aquilo que o Espírito Santo está falando, mas você não tem clareza, porque você não tem experiência de ouvir a voz de Deus. Então o profeta, ele não traz nada novo, ele confirma aquilo que Deus já está falando com você. Mas se você não ouve, como é que fica? Aí fica difícil, aí parece novidade o que o profeta está falando, mas não é novidade. Deus certamente já falou aquilo com você, mas você não tem experiência de ouvir a voz de Deus, então você não sabe que é Deus falando, fica perdido. E nós precisamos desenvolver essa maneira de se achegar diante de Deus, se aquietar diante de Deus para ouvir. Por quê? Porque tem algumas decisões que a gente não pode tomar sem ouvir a voz de Deus. Eu vou falar algumas delas. A primeira, talvez a mais importante, vou começar pelo nível de importância, essa eu considero a decisão mais importante. Nós não podemos, e essa é uma palavra exclusiva para você que é solteiro, está esperando em Deus, né? Que está aí na espera da pessoa certa. E nós não podemos nos casar sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem ouvir a confirmação de Deus. Pastor, agora eu estou enrolado, como é que eu sei que é Deus falando? Vá para a intimidade, né? Eu tenho a minha experiência de casado, eu conto ela toda, a experiência toda no conteúdo
integral, né, da escola, que é o conteúdo que a gente vai disponibilizar na Hotmart, eu conto toda a minha experiência de como Deus me levou até o casamento, me direcionando, me dando uma voz que confirmou a minha aliança de casamento. Então isso é muito importante, você ter a confirmação do Senhor. E essa confirmação não pode vir através de profeta não, viu? Essa confirmação ela tem que vir através do Espírito Santo, falando com você diretamente no seu espírito. Se essa confirmação vem, você vai perceber que vai ter desafios, vai ter problema, vai ter guerra, mas vai prevalecer aquilo que Deus uniu. Muitas pessoas se casando por necessidade, muitas pessoas se casando por oportunidade, muitas pessoas se casando por carência. O casamento não deve ser assim na vida do filho de Deus não, viu? O casamento na vida do filho de Deus tem que ser movido apenas por uma intenção, a intenção de cumprir o propósito de Deus nessa terra, porque Deus não une pessoas não, Deus une propósitos, Deus une destinos. Então essa é uma decisão que você não pode tomar sem ouvir a voz de Deus. Outra decisão que você não pode tomar sem ouvir a voz de Deus, você não pode alterar a sua geografia sem que Deus mande você fazer isso. Ou seja, mudar de cidade, ir de uma cidade para outra. Tem gente que faz isso com muita naturalidade, mas eu aprendi que o chamado de Deus é geográfico, que existem estações que a gente tem que passar por elas. Às vezes Deus te envia para lugares com um propósito. Eu me lembro quando eu fui pastorear na pequenina cidade da Ariomeira, aqui no interior da Bahia, uma cidade que eu não ouvia falar, não sabia nem que existia no mapa. E eu me lembro que um mês antes de receber o convite do pastor Carlos, que hoje, na época não era pastor, né? Hoje é pastor lá, nosso amigo, irmão, querido, discípulo, eu tinha recebido uma proposta de uma igreja em uma cidade muito maior para ganhar 15 salários mínimos, carro, escola para os meus filhos, tudo paga. E aí eu fui pregar no seminário em uma cidade vizinha da Ariomeira, né, em Acaraci, outro povoadozinho bem pequeno, uma igreja, na época meu amigo pastor bispo Juraci estava lá, né, e me convidou e eu fui para lá, e então lá tive muita experiência com Deus, e o pessoal da Ariomeira foi para lá e me convidaram, e eu disse para eles assim, olha, eu não vou não, porque eu já tenho uma proposta, e fui orar. Quando eu fui orar, né, eu falei com ele, olha, só vou se Deus falar através da minha esposa. Minha esposa teve um sonho muito claro, e ela disse assim, olha, Deus me disse que nós iríamos receber um convite de 2 lugares, e era para a gente aceitar o convite da igreja pequena. E aí aquilo no meu coração foi aceito de imediato, porque eu entendi que a vontade de Deus tinha se cumprido, eu tinha colocado uma condição, Deus tinha cumprido ela, Ele falou, e nós fomos e passamos ali um tempo naquela cidade. Foi um tempo muito edificante, maravilhoso para nossas vidas, apesar de ser uma cidade pequena, nós tivemos muitas experiências com Deus naquele lugar. Então aquela geografia naquele momento na minha vida foi importante. O passo seguinte foi o Rio de Janeiro. Deus mandou ir para o Rio de Janeiro, começar uma igreja do zero, e nós fomos apoiados por alguns irmãos, a querida Alexandre, Giane, estive com eles essa semana, revendo esses irmãos tão maravilhosos. A gente passou quase um ano no Rio de Janeiro, foi um tempo muito difícil para a gente, mas a nossa ida para o Rio de Janeiro tinha um propósito. Deus queria desfazer algo que estava acontecendo no nosso ministério, uma situação de falsidade, de engano que havia na equipe que eu tinha na época, né, movido por uma pessoa, e para Deus destruir esse engano, Deus me moveu na minha geografia. Depois Deus me trouxe novamente para a Bahia e me trouxe diretamente para Salvador. Por que eu estou dando esses exemplos para você? Porque quando Eliseu pede para Elias, para que ele o abençoe com a porção dobrada, eles passam por estações, né? Eles passam por Betel, eles passam por Jericó, eles vão passando ali por estações, e ele cruza o Jordão. Então cada estação geográfica dessa na vida de Eliseu determina um tempo de preparo. Então se você está pensando em mudar de cidade, ou se você mudou de cidade e percebeu que as coisas não foram bem como você pensava, volta, não fica não, porque um dos sinais que acompanham a vontade de Deus para o lugar onde Ele nos leva é a provisão. Elias viveu isso, né? Deus disse para Elias, vai para o ribeiro de Quiriate. Ele foi lá, Deus trazia comida, o corvo trazia comida para Elias ali, para ele comer ali na boca ali, ó. Imagine você, coisa extraordinária, né? Além disso, ele bebia água do ribeiro. E quando foi que Deus sinalizou para Elias que era o momento de sair do lugar do ribeiro e ir para outra estação? O ribeiro secou. Então, irmão,
a escassez muitas vezes é um sinal de que nós estamos na geografia errada. Nem sempre é o sinal, mas muitas vezes é. Ele vai para a casa da viúva, da casa da viúva ele volta. Então, essas estações geográficas, elas definem momentos em que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Abraão passou por isso, né? Ele fez um altar em Betel, não ficou no altar, desobedeceu quando a fome chegou, foi para o Egito e você conhece o restante da história. Levantou o altar, Deus mandou ele ficar ali no lugar do altar. Ao invés de ficar no lugar do altar, Abraão desce para o Egito e acontece uma bagunça terrível. Então, é importante a gente entender isso, que há um momento certo para tudo acontecer. Então, se você está passando por alguma mudança geográfica, ore antes, não se mova por oportunidade nem por necessidade, se mova por direcionamento. Uma outra coisa que tem acontecido com muita facilidade, irmãos, tem acontecido tanto na nossa geração, eu preguei hoje no culto, falei sobre isso, né? Não mude de igreja sem o direcionamento do Espírito Santo. E a perspectiva é a mesma das outras situações que eu te falei. Lembra que eu falei, não se case por necessidade nem por oportunidade. Não se mude geograficamente nem por necessidade nem por oportunidade. Não saia da sua igreja nem por necessidade, nem por oportunidade. Se Deus quer que você deixe a congregação que você está, Ele vai fazer com que você faça isso de maneira muito correta. Primeiro, né, eu sei que tem alguns pastores que têm dificuldade mesmo de liberar as pessoas. Aqui nós temos um princípio, né? Quem quer ir, vai. Mas é claro que a gente sabe que tem pessoas que vai sem Deus mandar. Como é que a gente faz? A gente deixa que as pessoas tenham a sua experiência com Deus. Mas um dos sinais claros de que a pessoa cometeu erro é justamente, eu conheci muita gente, irmãos, que abandonou o local onde estava, porque você sabe qual é a maior estratégia de Satanás para podar seu crescimento? É te afastar das pessoas que podem fazer com que o propósito de Deus na sua vida se cumpra. Seu pai espiritual. E tem gente que diz assim, eu vou sair da igreja porque eu não estou me sentindo bem aqui. No dia que você encontrar uma igreja que você se sinta totalmente bem, você morreu, está no céu, não está na terra não. Não existe nenhuma igreja que você se sinta totalmente bem, nem existe um pastor que te faça se sentir bem 100%. Se existir, esse pastor ganhou de Jesus. Porque as pessoas que andavam com Jesus não se sentiam bem, elas eram confrontadas. Houve um momento da vida de Jesus em que ele foi abandonado por mais de 20 mil pessoas. Quando ele pregou aquela palavra dura lá em João capítulo 6, e ele tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças, então o pessoal vazou, foi embora. Então, o pastor fez isso, fez aquilo, irmãos. Muitas vezes a repreensão, ela vai doer, ela vai machucar, mas ela é necessária, né? Minha mãe dizia, pé de galinha não mata pinto, cajado de pastor não mata ovelha não. Corrige, mas não mata. Quando você é ovelha de verdade, o pastor, ele vai corrigir você. Então, tem muita gente mudando hoje na nossa geração de congregação, muda de igreja igual muda de roupa. Não entende que muitas vezes Deus colocou ela naquele lugar, naquela estação, para que ela fique ali sendo treinada, no tempo certo de sair, o próprio Deus vai sinalizar de maneira correta, com honra, com princípios, com gratidão. Então essa é uma decisão que você não pode tomar. Uma decisão que parece simples, o que eu vou falar, mas não mude de emprego. Não comece nada novo, sua empresa, seu negócio, sem que Deus lhe direcione, sem que você siga as direções do Espírito. E para tudo isso aconteça, né, a gente só tem 6 minutos para terminar. Para que tudo isso aconteça é muito simples. Você só precisa apenas desenvolver uma disciplina de oração, onde você aprenda a ouvir a voz de Deus. Então, para a gente fechar, faça o exercício essa semana, tá bom? Entra no seu quarto, fecha a porta, num lugar silencioso, fecha seus olhos, leva o caderninho ali, lembrou de alguma coisa, anota e fica ali. Se Deus falar alguma coisa, escreve e você vai aprender a ouvir Deus, amém? Quero pedir mais uma vez desculpa por a gente ter começado a aula atrasado, a gente teve alguns problemas técnicos aqui que a gente vai tentar resolver, solucionar tudo, mas obrigado por você que está aqui assistindo, você que vai assistir também, que Deus possa te abençoar. E quero te pedir mais uma vez, compartilhe esse conteúdo, convida amigos para a escola, ainda dá tempo fazer parte da escola, tá bom? A escola, como ela tem matérias específicas, a pessoa pode entrar e assiste depois o conteúdo, se ela tiver interesse, se não, também ela segue de onde ela está pegando, e ela com certeza vai ser abençoada. Nós estamos fechando a matéria interceder é ouvir Deus. Como nós estamos fechando a matéria interceder é ouvir Deus, o que acontece? Nós teremos
o ruminando presencial dessa matéria também. Nós fizemos o ruminando presencial da matéria Batalha Espiritual, foi maravilhoso, né? Foi glória de Deus. Então hoje é dia 6, e aí eu quero marcar, né? Tá certo? Hoje é dia 6, é isso mesmo, hoje é dia 6, quinta-feira. Eu quero marcar o ruminando da matéria Batalha Espiritual para segunda-feira, dia 10. Isso mesmo, próxima segunda, dia 10, a gente vai ter o ruminando presencial dessa matéria. Aí aqui no ruminando presencial tem a oração, a gente põe as mãos sobre você, transfere unção, libera a palavra, é um momento bom. E aqui a gente vai ter o prático desse exercício de ouvir Deus, tá bom? Então você que quer participar do ruminando presencial, que vai ser dia 10 aqui na nossa igreja, no nosso local de reunião, Igreja de Cristo, tá? Você confirma lá, a gente vai estar falando no grupo sobre isso, deixando a lista, e a gente vai fazer de novo um pacote aí de bênção, né? Quando a gente colocar lá a disponibilidade, as primeiras 10 pessoas que confirmarem presença no nosso ruminando presencial vai receber um presente, tá bom? Então você fica atento aí ao grupo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, para que você possa vir para o ruminando presencial. Vai ser transmitido ao vivo para quem mora em outros estados, né? Não ficar de fora, não perder a bênção. Então quem mora no Rio, São Paulo, a gente tem gente de Portugal assistindo a escola, Moçambique assistindo a escola, Estados Unidos assistindo a escola, Bogotá, na Colômbia assistindo a escola, muita gente participando da escola. Então a gente vai transmitir ao vivo, como a gente fez no último ruminando, vai ser um apanhado de tudo que a gente ensinou. Quero falar algo para você também nesse momento, eu queria que você me ouvisse com muito carinho. Nós temos dedicado tempo, temos dedicado oração, temos dedicado tempo para oferecer esse conteúdo para você, para te abençoar de maneira grátis. A gente não tem cobrado pela escola, o material apenas. E você que for movido pelo Espírito Santo para fazer uma oferta para abençoar o nosso ministério, nós contamos com a sua colaboração. A oferta no valor que seja, 10, 20, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Ei, pastor, está pedindo muito. Não, querido, estou dando só uma sugestão de que se você pode fazer isso, é porque Deus te prosperou bastante. Eu sonho o dia em que eu vou poder dar ofertas nos valores que eu falei. Hoje eu sou uma pessoa que oferta generosamente valores muito expressivos. Aonde eu vou, nos lugares que eu estou, eu faço as minhas sementes, porque eu creio no poder da multiplicação. Ninguém é obrigado a semear, ninguém tem que semear. Nenhuma colheita, nenhuma semeadura é obrigatória, mas a colheita ela é obrigatória. Quero agradecer a todos que na última matéria ofertaram na nossa vida, semearam. Nós temos um caderno de oração com o nome de todas as pessoas, orando pela sua prosperidade. Mas você que for tocado pelo Espírito Santo, você que for movido, você quer fazer uma oferta, o valor mínimo que seja, você vai depositar lá na conta, né, uma conta da Caixa Econômica, então você pode fazer esse depósito, tanto na lotérica, né, ou em qualquer, é muito fácil, chega lá na lotérica, com o número da conta, faz o depósito, envia o comprovante para a gente. Para que esse comprovante? Para a gente botar o seu nome na lista de oração. Mas eu queria pedir que você fizesse a sua oferta. Eu sei que você tem sido abençoado por essa escola. A gente tem tido tantos testemunhos. Começamos a postar hoje o testemunho dos alunos. Postamos o testemunho da Mábia. Vamos postar o testemunho de outras pessoas. E no Ruminando que vem a gente vai gravar mais testemunhos para você ver como pessoas têm sido abençoadas. Então, se você quiser semear nesse ministério, você vai estar semeando em terra fértil, em um ministério sério, de pessoas que são, de uma pessoa que é comprometida com a palavra, de comprometida com o ensino da palavra, e vai fazer com que nós sigamos, porque nós temos vários desafios financeiros no nosso ministério e nós contamos com a sua oferta, tá bom? Então, você quiser fazer isso, pastor, eu quero ser um mantenedor fixo desse ministério, como é que eu faço? Simples, você entra na nossa lista de mantenedores e você continua sendo alguém que vai patrocinar esse ministério e com certeza Deus vai multiplicar grandemente a sua semente. Às terças-feiras pela manhã é o dia que eu jejuo por todas as pessoas que são patrocinadores do meu ministério, jejuo e oro. Você vai estar na minha lista de jejum, de oração, orando pela sua vida, pela sua família. Quero agradecer a todos, que Deus possa te abençoar. Nós gravamos a nossa aula hoje e geralmente é às sextas-feiras e a gente volta semana que vem com a rotina e a nossa próxima matéria é adoração. Segunda-feira, o nosso Ruminando presencial aqui em Salvador, no bairro de Santa Mônica, Rua Aristide Oliveira, 1185, na Igreja de Cristo. Você que vai vir, a gente vai colocar a chamada da lista no domingo, então fique atento. Domingo à noite, domingo que, gente? Sábado, a gente vai estar colocando a nossa lista, sábado à noite, disponível. Então fique atento ao grupo, porque os primeiros 10 pessoas que confirmar a presença vão ganhar um presente, como na última matéria que nós fizemos.
Deus em Cristo te abençoe. Depois de tanta dificuldade, conseguimos dar a nossa aula, fechar essa matéria com chave de ouro. Que Deus te abençoe grandemente. Falar do nosso workshop sobre vitória sobre a pornografia. Vai acontecer dia 10 de fevereiro online. Para se inscrever, somente pelo link do vídeo que nós postamos lá no grupo. Se você tem interesse, me chama no privado, que eu te mando o link para você participar desse workshop. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, esse workshop é só para quem tem problema com vício da pornografia? Não. O workshop é também para pessoas que querem aprender a cuidar de pessoas com problema na área da pornografia. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Davi Riquelme, vou encerrar aqui meu vídeo. Vamos encerrar aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor possa fazer você crescer, desenvolver intimidade com Ele de maneira sobrenatural. Um beijo no seu coração. Graça e paz.